Bora lá, meus queridos! Muito boa noite. Falando aqui a primeira aula sobre enfatizamos bem, focamos bem essa parte de cilindro, cone e esfera, né? Resolvemos aqui algumas aplicações, falamos aqui de aplicações do nosso cotidiano, quais são os objetos que nos lembram o cilindro, quais objetos que nos lembram um cone, né? Galera aí de São Pedro do Piauí, Anexo do Brejo, aquele abraço, todo mundo conectado aí, show de bola. Então, saber quando é que não vamos utilizar, que onde o Enem gosta de cobrar, essa parte aqui de volume. E diga de passagem, quais são os sólidos geométricos que o Enem mais gosta de cobrar? Cilindro, cone, os prismas, são os que eles mais gostam de cobrar. Quando a gente entra na parte da geometria plana, porque assim, ó, não adianta. Inclusive, é uma cadeia. Você está aqui, fala de geometria plana, para a gente poder entrar na geometria espacial. Não tem como. Eu estou falando de um prisma. E a base do meu prisma é um triângulo. E a base do meu prisma é um hexágono. Então, prisma hexagonal, prisma pentagonal. Aí depende da área deles, área da base. Quero calcular a área lateral. Aí eu vou falar de volume. O cilindro, beleza. O cilindro é a base do cilindro, Vitória. Qual que é a base do cilindro? É um círculo. Não é verdade? Só qual que é a base de um cone? A base de um cone é um círculo também. Então, para a gente calcular o volume deles, quem chegou agora aí, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que é πr2 vezes h. E o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, que é πr2 vezes h, dividido por 3. Beleza? E o da esfera é o que é 4/3 de πr ao cubo. Beleza? São esses 3 sólidos geométricos. E, diga de passar, gente, geometria espacial, onde a gente começou lá da parte de cubo e vamos lá até aqui, esfera. Vamos enfatizar muito bem hoje, cilindro e cone. Falar de esfera também. E entramos também na parte lá de probabilidade. Gente, eu já vi questões onde ele fala dessa geometria espacial, uma parte também de probabilidade, faz essa relação com esses dois conteúdos. Beleza? Então é muito importante essa parte aqui. Bora lá, né? Bora partir para as questões de vestibulares aí. Primeira, diz assim, ó, um reservatório cilíndrico, olha aí, ele está com 3/5 da sua capacidade cheios de água. Sabendo que ele possui raio igual a 2 metros e altura de 10 metros. A quantidade de água que ainda cabe nesse reservatório em litros é igual a. Então, esse reservatório, ele está com 3/5 da sua capacidade. Então, primeiro, professor, qual é o volume? Vamos calcular qual é o volume de um cilindro. Gente, o volume do cilindro é o quê? É πr2 vezes h, que é a área da base, vezes a altura. Ele quer que tu use o π valendo 3. Aí o volume é igual a 3 vezes o raio, a questão me deu, não foi? O raio é 2. Então fica 2 elevado a 2 vezes a altura, que é 10. Aí o volume é igual a 3 vezes 4 vezes 10. Que o volume
aqui é igual a 120 metros cúbicos. Beleza? Tudo bem até aí. Só, meu filho, olha o detalhe da questão. Ele disse que ele só está com o quê? 3/5 de sua capacidade. Então, esse reservatório, ele só está com o quê? 3/5 da capacidade dele. Vamos calcular 3/5 de 120, que vai ficar 360 dividido por 5, que isso aqui é igual a quanto? A 72 metros cúbicos. Professor, mas não tem 72. Sabe por quê, minha gente? Ele quer saber o volume em litros. Professor, mas como é que eu transformo de metro cúbico para litro? Falei lá no comecinho da aula. De metro cúbico para litro, você vai pegar o 72 vezes 1000, que é igual a 72.000 litros. Que com certeza aí está na letra B de bola. Beleza? Então a questãozinha aí, nessa parte aí de volume desses cilindros. Beleza? Questão 2. Qual deve ser a altura de um cilindro para que ele tenha volume igual a 7.850 centímetros cúbicos? E o raio igual a 5. Beleza? Então, essa é a perguntinha da questão. Qual que deve ser? Primeiro, nessa questão, o que é que você tem que lembrar? Só tem que lembrar da fórmula do volume, na verdade. A fórmula do volume de quem? Do volume do cilindro. Ele perguntou em outra medida? Não. Tranquilo até aí, né? Ele disse, na verdade, tá tudo em centímetro. Então, a primeira coisa que você tem que observar é as unidades de medida. Beleza. Só qual é a forma do volume do cilindro? Bora lá. Volume é igual a π R2 vezes H. Aí o volume, a questão deu lá, ó, 7.850 é igual a 3,14 vezes o raio, que é quanto? A 5 elevado a 2 vezes a altura que nós estamos atrás dessa altura. Aí fica 7.850 é igual a 3,14 vezes 25 vezes H. Aí, bora lá. 3,14 vezes 25. Aí fica 7.850 é igual a quanto? 78,5 vezes H. Beleza? Agora, como é que nós vamos descobrir essa altura?
Vamos pegar 7.850 dividido por 78,5. Que a nossa altura, ela é igual a quanto? A 100 centímetros. Com certeza que está na letra A. Era 100 aqui na letra A. Beleza? Então, observa aí, a gente precisou de quê? Da fórmula do volume do cilindro para a gente poder chegar na alternativa correta. Beleza? Bora lá. Questão 3. Olha, quer saber o volume de novo desse cilindro. Vou dar aí 2 minutinhos na tela para a questão 3. Bora lá, né? Então, ó, de novo, ele quer saber o volume de um cilindro. A questão disse o quê? Olha que informação importante, o Enem também gosta muito de fazer isso aqui. Ele disse que a altura é igual ao quê? Ao dobro do raio. A altura é igual ao dobro do raio. Beleza, professor. E ele quer saber o volume. Professor, mas ele não me deu raio, ele não me deu nada. E observa também que a alternativa está em função do raio. Qual que é a forma do volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, que é π R2 vezes H. Aí fica, o volume é igual a π vezes R2 vezes H, que é 2R. Multiplicando aí, fica como? O volume é igual a 2π vezes o R ao cubo. Beleza? Porque R ao quadrado vezes R, fica R ao cubo, que está na letra E. Beleza? Então, a gente observa
essas questões envolvendo volume, uma dica, né? Uma atenção, na verdade, que eu quero que vocês tenham na hora da prova, na hora que você for fazer o vestibular, que está bem pertinho já, né? Meu amigo Antônio Lima, galera aí de São Pedro, do Piauí, anexo aí do Brejo, principalmente. Galera aí de Guaribas. Qual a atenção que eu quero de vocês? É que fiquem atentos às unidades de medida. Gente, não é só nessa parte de volume, não é só nessa parte de geometria espacial, não. Sempre na matemática, na física, na química, então essa parte da área de exatas, você tem que estar muito atento nessa parte de unidade de medida. E quando se trata de volume, seja ele qual for o sólido geométrico, o que é que o Enem gosta muito de fazer? Ele te dá as unidades de medida, no caso, as dimensões dele lá do sólido geométrico, só que ele pede o volume em outra unidade de medida. Ele pede a área em outra unidade de medida. Para quê? Saber se nós estamos atentos à unidade de medida da questão. E quando fala sobre volume, ele gosta muito de fazer o quê? Aquela relação com as medidas de capacidade com as medidas de volume. Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E quando eu estou falando sobre o cone, que eu mostrei aqui algumas figurinhas para vocês, quando eu estava falando sobre o cone, que quando o meu cone for reto, que é o que vai ser cobrado na provazinha de vocês, o que é que tu tem que lembrar? Daquela relação pitagórica com os 3 elementos: geratriz, altura e o raio. Sempre vou poder fazer esse teorema de Pitágoras com quem? Com esses 3 elementos. Beleza? Sempre vou poder fazer isso aí. E outra, a área da base, como eu disse lá no começo, esse sólido geométrico, o Enem, ele, é assim, como eu disse, ele ama, não é nem gostar não. Cilindro, cone, ele gosta demais. Os prismas, como eu já disse para vocês. Vou ficar falando até o final da aula que vocês vão lembrar. Nós vamos continuar falando sobre esses sólidos geométricos. Nós vamos enfatizar muito essa parte ainda dos prismas com outros tipos de bases. Vamos falar também, enfatizar essa parte da esfera também. Trazer mais questões aqui do Enem para vocês verem como que é cobrado esse tipo de questão no Enem. Beleza? Bora continuando aqui. Questão 4. Observa essa questão aqui, nós temos aqui um cilindro novamente. E a questão quer saber o volume desse cilindro. Beleza? Quer que use o π valendo 3. Tá aí 2 minutinhos na tela para a questão 4. Minutinhos aí na tela.
Bora lá, né? Então, gente, cadê a galera aí de São Pedro do Piauí? Qual o gabarito dessa questão? Qual é o valorzinho desse volume? Então, a gente observa que esse cilindro, né? Professor, o que é que eu preciso, na verdade? Gente, para a gente poder encontrar o volume do cilindro, vamos falando do cilindro aqui, eu preciso de dois elementos para a gente poder encontrar o volume. Professor, quem são esses elementos? É o raio da base e a altura. Beleza, são esses dois elementos que a gente precisa. E a questão me deu ele. A gente olha para esse cilindro aqui. Quem é o raio da base? O raio, ele vai lá do centro até um dos pontos da circunferência. Então, o nosso raio aqui vale quanto? Ele é igual a 4 centímetros e a altura desse cilindro é igual a 5 centímetros. Beleza? Agora, para a gente poder encontrar o volume, qual vai ser a forma do volume do cilindro? É o quê? Π R2 vezes H. Ele quer que use o π valendo quanto? 3. Que vai ficar o volume 3 vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 5. Aí o volume é igual a 3 vezes 16 vezes a altura, que é 5. O volume é igual a 48 vezes 5, que 3 vezes 16 dá 48. 48 vezes 5 é igual a 240 centímetros cúbicos. Beleza? Isso daí está na letra D de dado. 240 centímetros cúbicos. Beleza? Olha aqui uma questãozinha do Enem, envolvendo essa parte aqui de cilindros. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior, atua em conserva em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 e a outra e raio 6, e a outra que a altura que é desconhecida, mas o raio é igual a 3, respectivamente, conforme a figura. Sabes que a medida do volume da lata, que possui o raio maior, que é o V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata, que possui o raio menor, que é o V2. Olha aí. Ele quer saber a medida da altura desconhecida. Gente, e a questão deu, como diz, o ponto crucial, né? Ponto importantíssimo. O que foi que ele disse aí? Galera aí de São Pedro do Piauí. Nessa questão aqui, na quarta, o volume é igual a 240. Beleza? Que é a área da base vezes a altura. Pessoal aí de São Pedro do Piauí. Beleza? Que é multiplicando aí 48 vezes 5. Aqui na questão 5, que é uma questãozinha aí do Enem, gente, como eu já disse, vem caindo muitas questões envolvendo esse tópico aqui. Olha que informação importante essa aqui, ó. O V1, ele é 1,6 vezes o V2.
É daí que nós vamos resolver a questão. Então, olha para cá. O V1, até a questão diz, pessoal, mas quem é esse V1? Ó, a medida do volume da lata que possui o maior raio. Quem tem o maior raio é o V1. E quem é o V2? É o que tem o menor raio. Meu amigo Kaique, olha para cá. Então, esse aqui é o V1, é verdade, porque é o teu maior raio. E esse aqui é o V2. E a questão disse o quê? Que o V1 é igual a 1,6 vezes o V2. Então, agora nós vamos jogar onde? Nas fórmulas do volume. Bora lá. Fica π vezes R2 vezes H é igual, chamar aqui de R1, né? E aqui é o H1. É igual a 1,6 vezes o π vezes R2 ao quadrado vezes o H2. Nós estamos atrás dessa altura aí. Quem que nós podemos cancelar aqui? Esse π vai embora com esse π. Aí fica. Quem é o raio 1? 6. Fica 6 ao quadrado vezes a altura dele, que é 4. É igual a 1,6 vezes 3 ao quadrado vezes essa altura que nós estamos atrás dela. Que é essa altura do 2. Do cilindro 2 aí, né? Aqui fica 36 vezes 4 é igual a 1,6 vezes 9 vezes H. 36 vezes 4 dá 144. E é igual. Quanto é que é? 1,6 vezes 9 dá 14,4 vezes H. Qual vai ser a altura? Que no caso essa altura ali é o X, né? Esse H vai ser 144 dividido por 14,4. E essa altura, ela é igual a 10 centímetros. Com certeza aí está na letra B de bola, Kaique, Luciana. Então, gente, aqui é uma questão, vamos nessa parte de cilindro, volume, né? Mais especificamente. O aluno tinha lá no comecinho, lá o segredozinho da questão, era fazer a relação entre esses dois cilindros. Que o volume 1 é 1,6 vezes o volume 2. Beleza? Olha aí. Agora vamos aqui para a questão de número 6. Eu tenho esse cone, ele me deu aí essas informações, né? Deu altura, me deu raio e pede o volume desse cone. Beleza? Daí 2 minutinhos aí na tela para a questão 6.
Bora lá, né? E aí, galera aí de São Pedro do Piauí, Kaique, qual é o gabarito com a resposta da questão 6? E aí, Luciana Mota, Antônio Lima. Nós temos aí um cone, né? Como a questão diz. E ele me deu o raio desse cone. Então, bora anotar as informações. Desse cone, o que é que nós temos aqui dele? Temos tudo, na verdade, né? Ele me deu o raio é igual a 12 centímetros, e ele me deu a altura desse cone, que é de 16 centímetros. A questão quer saber o volume desse cone. E, logicamente, ele deu esse π, a 3 aproximadamente. Quanto é que vale o volume desse cone? Gente, a forma do volume qual é? Π R2 vezes H dividido por 3. É 1/3 da área da base vezes a altura. Aí o volume é igual, substituindo os valores, 3 vezes o raio, 12 ao quadrado, altura, 16, isso tudo dividido por 3. Posso simplificar esse 3 com esse 3. O volume é igual a 12 elevado a 2, dá 144 vezes 16. Quanto é que é? 144 vezes 16 é igual a 2.304 centímetros cúbicos. Beleza? Se a questão quiser saber em mililitros, é exatamente 2.304 mililitros. Beleza? Bora lá para a questão 7. A gente fez uma bem parecida com essa daqui já, não foi? A questão, ela deu volume. Agora deu volume, né, na verdade. Lá naquela questão do Enem, ela foi a área da base. Ele nos deu o raio da base e o π. E ele quer saber a geratriz. Beleza? Professor, pelo volume, a forma do volume do cone qual é? A forma do volume do cone é π vezes R2 vezes H dividido por 3. Beleza? Então vamos lá. O volume, a questão me deu lá, ó, 37,68 é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, que o raio ali é 3. 3 ao quadrado vezes a altura sobre 3. Fazendo agora aqui os meios pelos extremos, fica 9 vezes 3,14 vezes H é igual a... Bora multiplicar. Quanto é? 37,68 vezes 3. Dá 113,04. Beleza? Agora, 9 vezes 3,14 dá 28,26H.
Isso aqui é igual a 113,04. Quanto é que dá o valorzinho de H? Divide 113,04 é igual, dividido por 28,26, que é igual a 4. Então, a altura desse cone é igual a 4 centímetros. Professor, acabou a questão? Não. Por quê, professor? Gente, porque a questão quer saber o valor da geratriz. Observa aí, meu filho. Foca aí. O que é, professor? Que, como o nosso cone ele é reto, nós podemos fazer o quê? Essa relação pitagórica entre esses três elementos que eu falei para vocês lá no comecinho. Onde a geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o R ao quadrado. Fica G ao quadrado é igual a H, 4. O raio, a questão me deu 3. Não é isso? Fica G ao quadrado é igual a 16 mais 9. G ao quadrado é igual a 25. O G é igual a raiz de 25, que a geratriz é igual a 5 centímetros. E matou a questão. Beleza? Gente, como eu falei para vocês, esse tipo de questão, quando envolve cone, o Enem gosta muito de cobrar. Sempre, ó, eu vou até destacar, não esqueçam dessa relação pitagórica. Qual é essa relação, professor? Essa relação entre quem? Geratriz, altura e raio. Geratriz, altura e raio. Por quê? Porque, como a gente fez aqui, né? Me deu raio, descobri a altura, e para descobrir a geratriz eu tive que usar o quê? Pitágoras. É essa relação pitagórica que tem entre eles. Geratriz, altura e raio. E como eu já disse lá no comecinho também, que em relação às unidades de medidas, as unidades de medida tem que estar o quê, professor? Tem que estar na mesma unidade de medida. Quando nós estamos falando sobre volume, quando a gente vai fazer as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar, se eu vou calcular volume, se eu vou calcular a área de um sólido geométrico, você tem que estar atento aonde? Nas unidades de medida. Temos que estar atento nas unidades de medida. Por quê? Nós não podemos trabalhar com o quê? Unidades diferentes, unidades distintas. Tem que ser a mesma unidade. Tranquilo? E essa parte de cilindro, essa parte de cone, estão falando de cilindro reto, falando de cone reto, que é onde o Enem vai cobrar de vocês, o Enem vai exigir de vocês. Galera aí desses polos aqui conectados, galera de São Pedro, Anexo Brejo, Kaique, Luciana, o Antônio, a Vitória, a Marileide, galera lá de Guaribas do Piauí. Então, espero todos aí que vocês estejam aí bastante conectados, resolvendo questões, né, participando da aula também presencial aí com os professores de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês, que é estar na universidade. E temos os nossos aulões, temos nosso pré-ENEM na estrada, né? Que a gente roda aí o Piauí praticamente todo, fazendo revisões, transmitindo conhecimento aí para vocês.
Quem não puder, às vezes não está na cidade, tem a transmissão pelo canal também. Beleza? Então aí, queria agradecer imensamente essa participação aí de vocês. Débora Ferreira, Joana Dark. Sempre uma satisfação aqui estar com vocês. Transmitindo essa parte, como de geometria espacial, né? Que vocês viram lá na segunda série, essa parte da geometria espacial, que nós estamos aqui revisando com vocês aqui na terceira série. Como já disse, professor, esse conteúdo ele vai cair no Enem? Meu amigo, com certeza. Com certeza. Sabe por que também, como eu até comentei com vocês, esses conteúdos que dá para a gente fazer relação com o cotidiano, com o nosso dia a dia, o Enem vai enfatizar. Calcular o volume. Ah, professor, mas não tem como. Claro que tem. Calcular o volume de uma piscina. Eu tenho essas cisternas, tem o formato de cilindro, tem o formato de um cone. Então, dá para a gente fazer várias situações do dia a dia. Ah, eu tenho os enlatados, tem o formato de um cilindro. Tem um atum de feijoada que tem o formato de cilindro. Então, dá para fazer várias relações no nosso dia a dia. Lata de óleo, de leite, Nescau. Beleza? Então, forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.